Paz do Senhor, galerinha, tudo bem com vocês? Sim! Galerinha, a nossa lição é a lição 5, que fala sobre Sansão, o nazireu de Deus. Versículo-chave: porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Juízes 13:5. E vocês, sabem o que é ser uma pessoa nazireu? Nazireu era uma pessoa consagrada ao Senhor. Ele não poderia beber bebida forte, nem comer alimentos preparados com uvas. Também não poderia cortar o cabelo e nem tocar em coisas mortas. Sansão era assim, consagrado ao Senhor. Se você quiser saber mais, em Números 6, do 1 ao 8, explica bem o que é ser nazireu. Sansão foi consagrado desde o ventre de sua mãe. Ele foi um milagre, pois sua mãe era estéril. Certo dia, um anjo apareceu para sua mãe e lhe disse que ela teria um filho e que seria nazireu de Deus. Sansão recebeu do Espírito do Senhor uma força física sobrenatural. Deus levantou Sansão para dar o livramento ao povo de Israel, pois já estava 40 anos sofrendo nas mãos dos filisteus, devido a fazer o que era mal aos olhos do Senhor Deus. Sansão tinha tudo para dar certo, mas ele, infelizmente, era desobediente a seus pais e não dominava os seus impulsos pecaminosos. Sansão desejou casar-se com uma filisteia, contrariando a vontade de Deus e de seus pais, se colocando em jogo desigual. Você é adolescente. O que você acha? Uma pessoa separada por Deus pode casar-se com uma pessoa que adora imagens? Em 2 Coríntios 6,14 tem a resposta. Sansão desceu para Timnate para pedir a Filisteia em casamento. Quando saiu ao seu encontro um filhote de leão e com suas mãos o matou. Depois de algum tempo, ele viu a carcaça do leão coberta por favos de mel e, desobedecendo a Deus, pegou o mel e comeu. No seu casamento, Sansão apresenta um enigma aos convidados. Apostou 30 túnicas de linho, 30 roupas finas que seria dado a quem decifrasse o enigma. Os filisteus, como não sabiam a resposta, chantagearam a esposa de Sansão para que ela descobrisse a resposta. Quando os filisteus deram a resposta certa, Sansão ficou furioso, pois sabia que a sua esposa o havia traído. Passado algum tempo, Sansão tentou reatar com sua esposa filisteia, mas o pai dela não permitiu. Sansão ficou enfurecido e ateou fogo na cauda de 300 raposas, que provocou um grande incêndio, destruindo os cereais, vinhas e olivais dos filisteus. Os filisteus ficaram irados com o incêndio. Devido a isso, mataram a esposa de Sansão e o pai dela. Houve um rompimento dos dois povos, conforme a vontade de Deus. Sansão fere 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele com sede clama a Deus e Deus lhe concede água de uma caverna. Sansão foi o último juiz. Juízes eram pessoas a quem Deus designava para comandar e julgar um povo em tempos difíceis. Ele julgou Israel por 20 anos nos dias dos filisteus. Infelizmente, Sansão não conseguia controlar seus desejos carnais. Ele se encantou por Dalila, que era filisteia. Os príncipes dos filisteus subordinaram Dalila para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Dalila importunou Sansão por vários dias até que ele cedeu e contou o segredo da sua força. Dalila fez Sansão dormir em seus joelhos e chamou os filisteus para raspar seu cabelo. Quando ele acordou, tentou se escapar, mas o Espírito do Senhor se afastou dele. Os filisteus furaram seus olhos e ele foi levado preso, onde passava o dia virando um moinho. Sansão ficou preso por vários meses
e seus cabelos começaram a crescer. Certo dia, os filisteus se ajuntaram para oferecer sacrifício a Dagom e pediram que trouxessem Sansão. Então Sansão pediu que lhe colocassem entre as colunas do templo. Ele orou ao Senhor e clamou pedindo que o Senhor devolvesse a força para que ele pudesse vingar por seus olhos arrancados. O Espírito do Senhor revestiu novamente Sansão de força e ele empurrou as colunas até que o templo fosse derrubado. Sansão morreu junto com seus inimigos, mas no dia da sua morte morreram mais filisteus do que o que ele matou em vida. Não desprezou a bênção de Deus, o dom que Deus havia lhe dado. Não deu ouvidos a Deus e nem a seus pais. Poderia ter derrotado o inimigo e continuado vivo. O pecado sempre nos afasta de Deus e gera morte. Você, adolescente, fique firme. Jamais se afaste do único caminho que te leva à salvação. Leia a Bíblia, ore, busque a Deus. Assim você conseguirá resistir às paixões deste mundo. Amém? Obrigada pela atenção, queridos adolescentes. Até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Tchau!